Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Lucas 7, verso de número 11. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim. E uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e os seus arredores. Os evangelistas, assim chamados, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, com certeza tiveram que ser bastante seletivos no registro dos milagres que estariam compondo os evangelhos. Eles viram muita coisa. Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres. Pessoas eram impactadas e recebiam poder de Deus nas suas vidas por onde quer que eles passassem. Imagine você, registro de realizações de Jesus num curso de 3 anos e meio. 3 anos e meio, milagre todo dia. Já imaginou? 3 anos e meio, milagre todo dia. Todo dia, um milagre. Todo dia, alguém sendo curado. Qualquer cidade que entravam, algo de extraordinário acontecia. Portanto, os evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, tiveram que ser bastante criteriosos com os relatos e os milagres específicos que estariam sendo colocados em cada evangelho. Se todos os outros milagres tivessem se perdido o registro, todos eles, se você não tivesse registro de nenhuma outra cura que Jesus realizou, que nenhum outro milagre que ele realizou, mas tivesse sido preservado única e exclusivamente esse relato, seria o suficiente para vermos o poder que Jesus Cristo tem. Esse milagre, ele é tão rico de detalhes. Talvez olhamos para ele e ele só é narrado aqui, e pela sua brevidade, talvez não consigamos perceber a grandeza daquilo que é apresentado por Lucas, que é quem faz esse registro. Logo no início do Evangelho, Lucas expõe qual é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é saber de que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o objetivo de Lucas. Lucas escreve para que tudo aquilo que Jesus realizou
servisse como relato e embasamento para que as pessoas crescem que ele era quem ele havia dito ser. E esse milagre traria suficientemente detalhes sobre essa grandeza, sobre Jesus. Primeiro porque ele é um único dos 3 milagres de ressurreição que Jesus realiza no Novo Testamento. Só 3. A filha de Jairo, em Cafarnaum. Lázaro, João capítulo 11. E esse jovem, numa cidade chamada Naim. Esse milagre ele acontece logo depois que Jesus opera o milagre na vida do servo de um centurião. Jesus nem vê o centurião, sequer vai até onde o servo do centurião está. Ele simplesmente dá uma ordem. E o poder da palavra de Jesus opera na vida daquele servo do centurião e ele se vê curado imediatamente do mal que lhe acometia. Mas agora, Jesus tem um outro cenário diante dos seus olhos. Ele está cercado por pessoas de todos os lados. O texto é muito claro em dizer de que havia uma multidão de pessoas que o seguiam. Quem é que não gostaria de estar próximo de alguém que realizava prodígios e sinais? Não só prodígios e sinais, mas quando ele falava, era o próprio Deus falando. Quem é que não queria ficar tempo ouvindo Deus falar? Ele falava com quem tem autoridade. Quando Jesus falava, o próprio Pedro disse, eram palavras de vida eterna. Quando muitos quiseram deixá-lo, Pedro afirmou isso, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, as multidões vinham ouvir os seus ensinos, serem tocadas por ele, testemunharem a glória de Deus, porque, como João registra no capítulo 1 do Evangelho, vimos a glória como da do unigênito do Pai. A glória de Deus era manifestada através da vida de Jesus. Portanto, as multidões eram atraídas. Onde quer que ele fosse, ele não conseguia mais estar sozinho. Ele intencionalmente buscava se afastar para buscar um tempo de solitude para orar, para estar a só com o Pai. Mas mesmo quando ele assim buscava fazê-lo, as multidões o seguiam de longe. As pessoas diziam, ele chegou, onde ele está? E aqui está Jesus cercado de uma multidão, passando por uma cidade. O encontro se dá na porta da cidade. E se dá na porta da cidade porque aquilo que um grupo de pessoas, uma outra multidão estava indo fazer, não se fazia dentro da cidade. Eles estavam participando de um sepultamento. Sepultamentos na antiguidade, principalmente dentro da cultura judaica, eram tomados de uma série de significados. Era costume da cultura judaica prestar respeito ao corpo, porque eles mostravam carinho com a pessoa morta, colocando perfumes. Lembre-se de que quando Jesus foi sepultado, o que Maria fez? Foi levar no dia seguinte perfumes, bálsamo, ungüentos para perfumar, porque eles não sepultavam os seus mortos como é o costume mais moderno, principalmente ocidental, de sepultar pessoas debaixo da terra. Eles buscavam cavernas, alguns buracos que eram cavados em pedra, eles colocavam ali o morto para que ele pudesse apodrecer, literalmente. E logo depois que o corpo atingisse o seu estado total de putrefação, eles
abriam o lugar, retiravam a pedra, pegavam os ossos e recolhiam no que era chamado de ossuários. Ossuários. Isso é o que acontecia. Eles juntavam os ossos e colocavam em ossuários. Depois eles guardavam dentro de túmulos da família. Por isso que se você ler a respeito de achados arqueológicos, você vai notar de que pessoas acham ossuário. A pessoa não era enterrada dentro dessa caixinha. Não tinha como. Depois que só sobravam os ossos, recolhia-se os ossos, colocava dentro do ossuário, lacrava-se, normalmente era um ossuário de pedra, e registrava-se do lado de fora a quem pertencia aqueles ossos. Não mudou muito do que é feito hoje nas exumações. Tempos desses, o pastor André é especialista em ver essa cena. Ele ia ver semanalmente. Porque quando você vai a um jazigo familiar, normalmente o jazigo tem 3 gavetas. Normalmente. Mas a família às vezes é composta de mais do que 3. Mas tem um tempo específico. Depois que atinge um tempo específico em que você ocupou as 3 gavetas, pode-se fazer a exumação. Na exumação, abre-se o nível da gaveta que está e você recolhe os ossos. Você, antigamente, era colocado num saco preto. Bota num saco preto, coloca-se um lacre, e o lacre tem a identificação de quem pertence àqueles ossos. Hoje muitos cemitérios mudaram, está mais chique, é um Tupperware. É verdade, é um Tupperware chique, é uma caixinha de plástico, né, pastor? Tem muito lugar assim, sabe aqueles porta-treco de plástico? Não ri não, que o final seu vai ser um porta-treco. Você vai para um porta-treco, você fica aí todo chique, daqui a pouco você vai cair, ó. O máximo que cabe é o maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Ó, é a caixa desse tamanho. Ou seja, não precisa mais que isso. É assim que se faz. Pega-se essa caixa, coloca no canto e vem um caixão novo. E diz para você: olá, tudo bem? Cheguei. E o que está na caixinha diz: pois é, aproveita o espaço, porque daqui a pouco você vem para a caixinha. A gente descontrai, mas essa é a verdade dos nossos dias. No tempo de Jesus, o cerimonial era um cerimonial cheio de detalhes. Primeiro, porque se contratava gente para chorar. Se no seu velório ninguém chorava, eles contratavam. Precisamos chorar para passar um ambiente de tristeza. Eram as chamadas carpideiras. E choravam, paga para chorar. Quanto mais chorasse, mais ganhava. Contava, eu acho que por lágrima escorrida. Chora, essa é escandalosa, paga mais. E contratava-se músicos. Músicos que tocavam músicas que eram tocadas especificamente para a ocasião de um sepultamento. Assim era. O corpo, e você já deve ter visto isso, era envolto num tipo de tecido, porque eles tinham que esperar a putrefação completa do corpo e depois recolhiam os ossos. E você já deve ter visto isso muitos países ainda é assim. Você vê a tragédia que tem acontecido no Oriente Médio e as pessoas são envoltas em saco. Eles põem um pano, passam um laço aqui na região do pescoço, um na região do tornozelo, e assim se levava. Como se numa maca, alguém envolto num pano, porque o judeu não embalsamava. É raro encontrar relatos de judeus embalsamados, porque eles liam a lei mosaica e as orientações de que o corpo voltará ao pó. Então, quanto mais você facilitasse o processo de volta ao pó, melhor. Você embalsama algo que você não quer que decomponha. Os judeus não embalsamavam. Eles simplesmente colocavam cheiros, perfumes, como uma forma de honrar.
e mostrar amor ao corpo, à matéria. Portanto, Jesus chega na porta dessa cidade com esse cenário: gente chorando, gente tocando, uma multidão seguindo uma mulher que infelizmente não era a primeira vez que ela via esse cenário na sua própria família. Ela era viúva. Como viúva, ela já havia visto a mesma coisa antes. E talvez pensado: espero nunca mais ter que passar por isso. Mas ela tinha um filho. E o filho já era jovem. O texto diz que o filho era jovem. Portanto, não era uma criança. Ele devia ter, talvez dentro daquilo que se considerava juventude, mais do que os seus 15, 16 anos. Já era um mocinho. A esperança dela havia sido transferida toda para a vida do seu único filho. Até que nesse cenário, Jesus chega e percebe o que está acontecendo. É interessante olhar para o texto, e diz que quando ele se aproxima da cidade, ele encontra esse enterro, uma multidão que acompanhava. Mas já agora no verso 13, Lucas, e eu faço questão de falar sobre os detalhes deste texto, porque eles trazem informações, como eu disse, extremamente importantes. É a primeira vez que Lucas se refere a Jesus como Senhor nos evangelhos. Primeira vez. Dentro da raiz da palavra, ele usa a mesma expressão que até então os judeus usavam única e exclusivamente para se referir a Deus, que é a palavra Adonai, soberano, Senhor, todo-poderoso. Pela primeira vez, diante desse cenário de tristeza, de pavor, de morte, de desesperança, Lucas faz questão de dizer: o Senhor a viu. Já imaginou isso? Primeiro que ele traz uma informação importante para nós: que Deus vê o nosso sofrimento. Me perguntaram recentemente, diante de tudo que tem acontecido no Sul, como é que Deus via tudo isso? Bem, Deus vê da mesma forma, com compaixão. Existem os teólogos do caos nessa época, que querem dizer de que o que acontece é a mão de Deus pesando, vai arrumar outro Deus para servir, porque esse não é o meu Deus. Um Deus que permite com que, pela sua vontade, produza-se caos, morte e desespero. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus de doidos por aí. O Deus da Bíblia é esse. É Jesus vendo o sofrimento de uma mulher, olha para ela e sente profunda compaixão. Quando Deus olha para o sofrimento do homem, quando Deus olha para o nosso sofrimento, o primeiro sentimento que aflora no coração de Deus é compaixão. Deus se compadece de quem sofre. Deus olha para a nossa dor e não fica inerte a ela. Ele não é insensível, como muitos dessa geração presente têm se tornado, que veem a dor e o sofrimento e ainda fazem charges muito mal feitas e de péssimo gosto. Ou assistem o sofrimento de uma multidão como essa, que chora e lamenta a perda da única coisa que essa mulher tinha, que era o seu filho, como se fosse mais um dia comum em outro lugar. Deus não. Deus olha para a dor e para o sofrimento do homem com compaixão. Compaixão é sentir diretamente a dor do outro em si mesmo. Quando se fala sobre compaixão, é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Eu não só vejo a dor do outro, mas eu sinto ela de alguma forma em mim mesmo.
É mais do que a expressão que se usa quando você vê alguém sofrendo ou sepultando um dos seus. Meus sentimentos, ou meus pêsames. Detesto essa expressão, meus pêsames. Mas meus sentimentos. É mais do que um jogo de palavras bem adequado para o momento. É se compadecer de quem está sofrendo, a ponto de Jesus perceber a sua dor, que era de uma mulher que chorava não porque estava sendo paga para chorar, mas que chorava porque a única coisa que ela podia fazer agora era chorar. Ela sabia disso porque o futuro dela era um futuro desesperador. Viúva, sem ter ninguém para ajudá-la, o seu único filho, ela estaria agora à mercê da misericórdia dos outros. E é por isso que dentro do evangelho que Tiago escreve na sua carta, ele deixa muito claro que a religião sem pura e sem mácula, isso deve ser incorporado na vida da igreja, é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ela sabia de que a partir desse momento, ela dependeria única e exclusivamente da misericórdia de alguém. E Jesus olha para ela, assim como Jesus olha para nós. E que bom é saber de que Deus nos enxerga, e que Deus se importa, e que Deus não somente vê e enxerga, mas a Bíblia diz que Ele dirige uma palavra a ela. Não uma palavra dizendo, para de chorar porque você não tem motivo para chorar. Não, Ele diz, não chora. Há várias maneiras de você dizer a mesma coisa. Pode ser como um pai que às vezes está repreendendo o seu filho porque ele está chorando, dizendo, não chora. Talvez você já deve ter ouvido isso dos seus pais. Não chora. E o filho tem que interromper choro. É uma das coisas mais difíceis que uma pessoa, não consigo. Mas a palavra de Jesus aqui não é de repreensão, é de compaixão. É dizer, não chora. O teu choro mexeu com a minha alma. O teu choro gerou algo dentro de mim. Nós não podemos deixar de lado o fato de que Deus se importa com a nossa dor e tem sempre uma palavra de consolo a trazer. Jesus diz para ela, não chora. Mas Jesus nos ensina que Ele fica mais do que com o discurso. Tem gente que é bom de discurso. Conhece gente que é boa de discurso? Bom de discurso. Tem sempre uma palavra polida. Tem sempre uma expressão bem colocada. Mas só fica no discurso. A beleza do Evangelho é de que ele é mais do que simplesmente palavras. Ele é ação e intervenção de Deus na história daqueles que sofrem. Logo depois que Jesus diz para ela, não chore, o verso seguinte diz que ele foi até o caixão. E lembre-se, o caixão aqui nada tem a ver com o que nós hoje conhecemos na nossa cultura. Ele vai até o corpo daquele menino envolto num pano e toca nele. Primeiro aqui nós estamos vendo a vida interferindo com a morte. Segundo que nós vemos que todo o conceito de regras é quebrado aqui. Para o judeu era considerado impuro tocar em mortos. Não podia. Todo o ritual era feito e você não podia se aproximar de um cadáver, mesmo que fosse alguém que você amava.
Como vemos em muitas situações, infelizmente, de pais que enterram seus filhos, filhos que enterram seus pais, e naquele momento da despedida se debruçam, abraçam, ficam passando a mão numa demonstração de carinho. Alguns alisam o cabelo de alguém que está ali com seu corpo inerte, mas numa demonstração de falta de saudade. Para o judeu, aquela mulher, mesmo sendo seu filho, não podia tocá-lo. Mas Jesus, ele quebra todos os paradigmas. Porque ele sabe que tudo aquilo que Deus toca é transformado pelo seu toque. Quando Deus toca no ambiente de morte, ele é tomado por aquilo que é a característica de quem Deus é, a vida. Nós cantamos aqui, proclame pelas ruas o nome de Jesus. Em meio à escuridão, ele vai brilhar a sua luz. É exatamente assim que Deus faz. Jesus vem, toca no caixão e os carregadores param. Mas eles não param porque ele mandou parar. Eles param em estado de choque. Como assim? Como alguém ousa tocar num cadáver? Eles param de espanto, eles param de susto, eles param porque as regras da religião foram quebradas. Param, e então Jesus diz: jovem, eu lhe digo. Já imaginou isso? Que cena. Às vezes nós lemos a Bíblia e falamos assim, é algo comum, mas imagina o cenário de toda uma multidão, aonde havia uma outra multidão que já o acompanhava. Ou seja, a audiência era grande. Todo mundo, por todos os lados. Uns chorando, outros se alegrando porque haviam visto o milagre na casa do centurião. Outros contando o seu próprio milagre. No meio de todo aquele cenário, Jesus pega o elemento de um funeral para mostrar quem ele é. Toca no corpo de alguém que está morto e fala com ele. Já imaginou a cena? Jovem, envolto num pano, eu te mando, levante-se. As pessoas começam a olhar, alguns começam a questionar, até que algo diferente começa a acontecer. O que estava morto levanta-se. Alguns correriam, e talvez você seria um deles, porque no meio da conversa, uma agitação, no meio dos panos, e ele se levanta. E a Bíblia diz que ele começa a conversar. Eu queria tanto que essa conversa tivesse sido registrada. Que conversa foi essa de Jesus com esse jovem? Alguns dizem, e alguns tiveram experiências chamadas de EQM, experiências de quase morte, em que narra-se que foram constatadas sua morte, o seu óbito, até por alguns minutos, e foram reanimados. E quando reanimados, disseram, eu vi coisas que, olha, não tem como explicar, uma paz diferente. Eu senti assim, sabe, leve. E alguns vão além. Dizem, olha, eu não sei por que vocês me trouxeram de volta. Porque estava bom demais do lado de lá. Eu fico imaginando que esse jovem conversou com Jesus. Ele disse, ô Jesus, o Senhor é aquele que falavam lá onde eu estava. Os anjos. Eu não sei, óbvio que tudo aqui é fruto da nossa imaginação e de conjecturas, mas eu sei que houve uma conversa. Não foram poucas palavras, foi uma conversa.
Imagine você e o povo olhando. Eles estão conversando, parece que eles se conhecem. E Jesus talvez tenha dito para o jovem: eu vi a dor da sua mãe. Eu vi o sofrimento que ela passava. E eu precisei te chamar de volta. Porque ela precisava tê-lo por perto. A gente não sabe o que aconteceu. Mas o fato é que Jesus o devolve à sua mãe. Eu gosto dessa expressão, devolver. Isso quer dizer, é algo que era dele. Você devolve algo que estava sob sua posse. Jesus agora devolve o jovem à sua mãe. O que nós descobrimos aqui? Eu quero, nos poucos minutos que tenho, te ensinar alguns princípios para aplicar sobre a sua vida diante dessa narrativa linda sobre o poder de um Deus que encontra um cenário de desesperança e de morte e como Ele o transforma num lugar de glória a ponto de chegarem a dizer: Deus visitou o seu povo. Primeira coisa, se puder anote, é de que por mais que você ache, nunca é tarde demais. O que Deus nos ensina através desse encontro de Jesus em Naim é de que por mais que você já esteja pronto, com todo o teu ritual preparado, com as carpideiras contratadas, com todo o serviço fúnebre contratado, nunca é tarde demais para Deus intervir na sua história. Deus pode intervir na sua história hoje. Deus pode intervir num cenário que você acha que já não há mais volta. Foi decretado morte, já foi decretado falência, já foi decretado destruição. Nunca é tarde demais para uma intervenção sobrenatural de Deus. Segundo, é de que não há nada difícil demais que Deus não possa fazer. Nada. Curar, Ele cura. Mas o que eu aprendo nesse texto, e que Lucas faz questão de registrar, é de que nunca nada será difícil demais para Deus. Nada. Porque diante de todas as tragédias, a morte é a maior delas. É a sentença final. É o ponto final. É onde se diz que já não há mais o que ser feito. Isso é até o Deus, o Senhor compassivo, cruzar o seu caminho. Quando Jesus cruza o caminho dessa mulher em Naim, ela descobre de que não há nada difícil demais que Deus não possa fazer. Terceira coisa que a gente aprende nessa história é de que não há nada que você tenha já dado como perdido que Deus não possa te devolver. Deus é o Deus da restituição. Ele devolve a alegria perdida, o amor perdido, a honra perdida. Deus é especialista em devolver coisas que nós achávamos que havíamos perdido para sempre. Deus pode. Deus talvez tenha dado a essa mulher e ao seu filho a sensação clara de um recomeço. Normalmente, pessoas que são diagnosticadas ou passam por momentos de grande trauma emocional, quando saem dele, tendem a olhar a vida sob uma nova perspectiva. Aproveitam mais dos tempos que antes julgavam comuns, vivem a vida com mais intensidade. Deus pode te devolver algo para que você viva os melhores dias da sua vida ainda pela frente. Jesus tem esse poder de transformar histórias, de fazer casamentos, famílias, corações serem tirados da morte para a vida, mas não uma vida qualquer, vida em abundância. Quarto lugar, e eu paro aqui porque o meu tempo chegou ao fim.
Deus pode transformar um episódio mais traumático e doloroso da sua vida num grande testemunho do poder e da glória de Deus. Parecia ser, todo mundo estava pronto para terminar o dia dizendo: coitada dessa mulher, o que ela vai fazer da vida daqui para frente? Como vai ser a história dessa mulher? Não bastasse ter perdido o marido, agora perde o filho. Deus transforma o discurso de lamento num cântico de louvor a Deus. Porque o texto termina dizendo que um temor tomou conta da multidão que louvava a Deus. Louvar no sepultamento. No meio daquilo que estava tudo preparado para ser choro e dor, começou a dizer: um profeta poderoso se levantou, Deus visitou o seu povo. Deus pode, Deus te vê, Deus interfere, Deus se importa com você. E Ele pode transformar um cenário de perda, de tragédia, de luto, de dor, daquilo que você considera ser o ponto final, no início de um novo parágrafo. Às vezes você precisa experimentar a dor de algumas perdas para você valorizar o poder de um recomeço. Jesus continua fazendo as mesmas coisas. Ele é o mesmo Deus. Ele pode olhar para uma tragédia como essa no sul, e se aqueles que perderam tudo olharem para Ele e dizerem: ó Deus, faz tudo novo, Ele pode fazer. Mas Ele não olha só para aquela tragédia, Ele olha para a tragédia que acontece todos os dias, dentro dos corações e dos lares de muitas pessoas, que às vezes nada tem a ver com a tragédia humanitária, e nem com uma tragédia como essa, de proporções absurdas ali, mas às vezes tragédias que acontecem na rua onde moramos, ou até mesmo na casa onde moramos, onde muitos estão chorando, lamentando e pensando de como será daqui para frente. Deus te encontrou hoje, Deus te viu, e Ele te convida a parar de chorar. Não chora. Eu posso transformar a história da sua vida.